let's go. Boom, bang, you talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my... Super Xandão Forever. Dale, rapaziada. Estamos aqui no terceiro episódio do Rompendo a Matrix, culto no herói da Terra. Super Xandão pra sempre, tá ligado? Quadro que vocês tanto gostam aí, tanto pedem pro Xandão. Tive um feedback muito positivo aí, com as perguntas aí, respondendo todas as perguntas da galera. E vamos pro próximo agora, né? Vamos tá dando início aí. O Lucão brabíssimo aí vai estar lendo as perguntas. E vamos ver quais são as suas dúvidas agora pro Xandão. Bora, Lucão? A primeira pergunta é do Rodrigo Lopes. Parabéns, Xandão, você é fera. Você já estudou a Bíblia Sagrada? Valeu pela pergunta, irmão. Muito obrigado aí pelos parabéns, é tudo nosso, só progresso. Sim, eu estudo a Bíblia. Eu leio quando eu tô lá no meu tempo livre. Já até comentei isso algumas vezes lá com a rapaziada, quando eu tava fazendo stream ainda, não tava banido, né? Já tinha me perguntado se o Xandão lia a Bíblia, e sim. Sempre que eu tenho tempo livre lá, junto com as outras coisas que eu gosto de estar estudando, sobre nacionalismo, sobre terra plana, eu também leio a Bíblia no meu tempo livre e gosto bastante de ler. A segunda pergunta é do Paulino Henrique. Top demais. Xandão, já pensou em conhecer todos os estados do Brasil nessa trilha de campeão? Tamo junto, irmão. Valeu pela pergunta aí, tudo nosso. Cara, sinceramente, sendo honesto, eu não fico pensando em conhecer o Brasil inteiro, não. Não passa pela cabeça essa ideia de que eu quero viajar para todos os lugares. Embora eu ache legal essa questão de viajar e conhecer gente nova, conhecer um lugar novo, aprender algo novo, eu acho que a ideia central de você viajar para algum lugar é conhecer algo novo, algo que impacte positivamente na sua vida. Mas eu ainda não estou tendo essa oportunidade de ficar me locomovendo pelo país, entende? Eu tenho o meu trabalho aqui, que é o que eu estou focado no momento, né, na questão da stream. E por enquanto eu ainda não estou vendo uma oportunidade, uma janela de oportunidade para eu estar me locomovendo e conhecendo outros lugares. Quem sabe no ano que vem, se oportunidades aparecerem, né, e acabe dando certo, Xandão não vá, né? Com certeza, se eu tiver oportunidade, irei, né? Xandão, Lucão, Pitbull Lava Jato aí, o trio da Parada Dura acabando com tudo aí, no máximo de lugares possível aí do Brasilzão. Tamo junto. A próxima é do Matheus Santos. Quais livros você recomenda pra gente romper a Matrix, Xandão? Toma o Double Biceps. Toma. Tamo junto, irmão. Olha pela pergunta também. Livros. Bom, os livros que impactaram a minha vida de forma exponencial, falando, e que me permitiram, assim, enxergar o mundo com outros olhos, né? Ou seja, enxergar a farsa, tudo começa com a política. As pessoas às vezes não entendem muito bem o que isso quer dizer, mas eu garanto que se vocês começarem a ler os livros que eu vou indicar aqui, vocês vão entender onde o Xandão está chegando. Eu recomendo para vocês um grande projeto nacional de 1994 ou de 1998 do Dr. Enéas. Também do Dr. Enéas, outro livro. Na verdade, é um livro, mas ele se encaixa mais como uma cartilha. É um livro bem curto, onde o Dr. Enéas diz de maneira categórica, de uma maneira extremamente didática, quais são os problemas do Brasil e por que ele não se desenvolve. O nome do livro é O Brasil em Perigo. Garanto que vocês irão adorar. Eu até recomendo que vocês leiam primeiro O Brasil em Perigo e depois vocês vão para a cartilha para o livro de um grande projeto nacional de 1994 dele. Eu tenho certeza que vocês lerem nessa ordem, vai dar bom. Outro livro, Adriano Benayon, que era economista do Prona, que era partido do Dr. Enéas também. Se chama Globalização versus Desenvolvimento. Esse livro é ótimo. O Adriano Benayon fala nesse livro como as multinacionais se estabelecem aqui no nosso país e como existe todo um mecanismo que eles sugam a riqueza do nosso país para eles e essa riqueza não é repassada para o meio social como deveria ser repassada. Então é um livro excelente também. E o último livro que o Xandão vai recomendar para vocês aqui é do Bautista Vidal, se chama O Esfacelamento da Nação. Esses livros são os melhores, vocês podem estar lendo nessa ordem aqui que eu citei para vocês, vocês vão adorar. A próxima pergunta é do Felipe Silva. O que tu pensa sobre casamento, filhos e formar família? Segura meu double like aí, Xandão. Abraço. Tamo junto, irmão. Dale. Eu acho que essa ideia sua, essa sua proposta de formar uma família e ter filhos, do meu ponto de vista, ela se encaixa perfeitamente no significado da trajetória de um ser humano aqui nessa existência, né? Ou seja, eu acho que como objetivo de vida, o objetivo final, assim, o auge, é você conseguir formar uma família, encontrar uma esposa decente aí que trilha o caminho de campeã dela junto com você, né? Ambos trilhando seus caminhos, porém
de mãos dadas, né? Eu acho assim, do meu ponto de vista, não tem nada mais belo do que isso. E a força da sociedade, para uma sociedade ter progresso, tudo começa com a família bem estruturada, né? Ou seja, essa família, esse homem, essa mulher, eles têm que ter plena convicção do significado do que é uma família e qual que é a importância de superar os obstáculos juntos, coisa que não acontece hoje em dia, né? Hoje os relacionamentos, eles mal começam e já terminam. Tudo acontece de maneira extremamente errada e equivocada nos dias de hoje, né? Porque o ser humano está perdido, mas isso é outro assunto. Então, meu pensamento sobre isso é extremamente positivo, com certeza eu concordo, eu acho que a humanidade deveria seguir por esse caminho, mas infelizmente não é o que a gente vê acontecendo. Nós estamos passando por um período onde, né, inclusive eu até brincando com vocês falando que é o final dos tempos, a gente infelizmente está passando por um período onde nós estamos vendo que a deterioração dos princípios morais do ser humano e cada vez mais esse conceito de família é perdido no meio de tantas coisas erradas que vem acontecendo, né? Infelizmente a família hoje em dia já não tem o mesmo significado de alguns anos atrás, né? Então, infelizmente, faz parte do processo que a gente está vivendo e a gente tem que saber lidar com isso daí, porém, a ideia ainda é válida e quem consegue criar uma família e entende esse conceito, essa pessoa, ela consegue cumprir com o papel dela de humano aqui nessa existência e com certeza essa pessoa, junto com a sua família, ela consegue agregar muitas coisas boas para o meio social que ela vive. A próxima é do Luiz Miguel dos Santos. Xandão, qual categoria você pretende subir? Quando competir? Irmão, teria que ser Classic Physique, né? Pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho analisando aí, também pelos comentários aí de pessoas que entendem mais do assunto do que eu. Já falaram que pela estrutura de corpo que eu tenho, teria que ser Classic Physique. Agora, evidente que com esse corpo atual aqui, não dá para subir. Não sei, posso estar falando besteira também, talvez até dê, mas eu não sei se eu vou ter que aumentar, se realmente fosse competir, se eu teria que aumentar muito o meu peso, ou se eu teria que aumentar pouco o meu peso, porém, no dia da competição, perder peso para poder bater o peso ideal e subir numa categoria que seja Classic, mas com peso a ser estabelecido, entende? Então, assim, eu não tenho noção exata disso, né? Mas, do geral, seria Classic Physique. A próxima é do William Minsen. Muito bom seus vídeos, dá pra ver que tem a intenção de ajudar. Continue ajudando as milhares de almas perdidas. Pergunta, como lidar com os jogos e sua natureza viciante? Dale, irmão, tamo junto, fico feliz em saber aí que você tem essa visão aí do trabalho do Xandão, muito obrigado. É exatamente essa a ideia. Mesmo por detrás de tantas brincadeiras aí, as coisas que fazem parte da minha personalidade, a ideia sempre é incentivar, motivar as pessoas e mostrar um caminho legal a ser seguido. O que eu vejo a respeito dos jogos, os jogos, ele infelizmente funciona como, assim, quase que como qualquer outro tipo de droga, né? Ele realmente tem essa questão aí do vício, fazer a pessoa literalmente ficar focada apenas no jogo e perder a noção da realidade, né? Acabar perdendo o real progresso, ou seja, o outro lado da jornada, né? A jornada que ela deveria estar trilhando, que é agregar conhecimento para si mesma e conseguir se libertar das coisas ruins do mundo através desse conhecimento, uma vez que só o conhecimento liberta o homem. Porém, Xandão estaria sendo hipócrita aqui se eu dissesse não aos jogos. Eu jogo também, né? Jogo LOL, que, diga-se de passagem, é uma perda de tempo, né? Mas faz parte do meu trabalho. Porém, qual que é a dica que dou? Em primeiro lugar, isso que eu acabei de dizer sobre os jogos. A pessoa tem que ter noção de que o jogo é feito para deixá-la num estado de comodidade, num estado de improdutividade. Esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que ter na mente dela o seguinte, não tem problema ela jogar. Se ela tiver uma mentalidade forte, uma personalidade boa, ela não vai se deixar levar por um falso estímulo que é o estímulo do jogo, que o jogo propõe, né? Então ela tem que saber equilibrar as coisas, simplesmente. Ela tem que viver a vida dela, estudar, ir atrás de se cuidar, fazer as coisas que realmente façam com que ela melhore suas características humanas. E o jogo vem a posteriori, vem como um hobby, vem como um detalhe, entende? A pessoa pode até trabalhar jogando, não tem problema nenhum. Xandão, por exemplo, faz stream. Eu streamo, mas nunca, jamais deixaria de cumprir com as minhas obrigações, coisas que eu sei que impactam extremamente positivamente na minha vida, em detrimento de ficar jogando, entende? Tem que saber dividir as coisas, né? Essa é a minha ideia aí pra essa rapaziada, principalmente a molecada mais nova aí, que por serem mais novos, eles têm mais... são mais propícios, né, a ficarem viciados em jogos. Também já passei por essa fase, mas a fase do Xandão foi bem curta, né? Faz muito tempo mesmo, quando, sim, tipo, era época de PlayStation 2 ainda, que
de vez em quando surgia um jogo e a gente ficava viciado, enquanto não zerava o jogo não acabava, né? Mas eu, assim, nunca tive também um vício muito forte em relação a jogo, entende? Eu sempre fui bem tranquilo em relação a isso, eu sempre entendi qual que é a realidade por detrás dos jogos e pra mim o jogo nunca me fez sucumbir, nunca me fez ser improdutivo a ponto de não viver a minha vida pra ficar jogando, isso jamais, entende? Ter o jogo como uma ferramenta de trabalho, sim, ok, mas jamais deixar de trilhar o seu caminho de campeão por conta de jogos. A próxima é uma que a galera sempre pergunta, hein, Xandão? Bora. Melk Barbosa. Xandão, pode nos revelar o que é Ashura ou tá muito cedo? Ashura. Xandão vai finalmente revelar pra vocês o que é Ashura. Rapaziada, vocês vão ficar puto com o Xandão, né? Porque eu sempre fiz um puta do mistério pra vocês sobre o que é Ashura. Sempre falei pra vocês aí que tem um baita de um significado, né? Quando na verdade tem um significado, só que não é tão baita desse jeito que vocês estão pensando, né? Em primeiro lugar, rapaziada, Ashura é simplesmente um nome que eu acho muito da hora. Deve ser coisa de autista mesmo, né? Eu só utilizo esse nome nas minhas postagens porque eu gosto do nome, eu acho o nome legal, entende? É só um mero detalhe de uma foto ou de um story que eu publico no meu Instagram, né? Ou seja lá em qualquer outro lugar que eu escreva alguma coisa, etc. Mas tem um certo significado por trás, por quê, né? Rapaziada aí que curte Naruto vai lembrar aí que a Ashura era a reencarnação de um dos filhos do sábio Sennin lá, né? Esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome daquele velho lá. O Sennin fudido lá, os caras que assistem Naruto estão ligados, né? Agora eu fiquei puto, agora eu quero lembrar o nome dele. Hagoromo? É alguma coisa dessa, tá ligado? Assisti Naruto tem muito tempo já. Hagoromo é o nome do Sennin lá. E o filho dele tinha 2 filhos. Um filho sempre tendia para o mal, né? Ou seja, para a fraude. Enquanto um filho dele que se chamava Indra caminhava pelo caminho da fraude, Ashura, que era o brabo, trilhava o caminho de campeão e mostrava para a humanidade um caminho diferente a ser seguido, o caminho do progresso, um caminho que iria beneficiar a todo mundo, entende? E o Naruto recebeu o espírito de Ashura, era a reencarnação de Ashura. Por isso que ele foi o cara que liderou a guerra, conseguiu trazer todas as pessoas para o seu lado. Pouco a pouco, ele foi fortalecendo suas ideias, sua moral, seus ideais que ele tinha como... Era o que definia o Naruto, na verdade, né? Os seus ideais. Além de ser um ninja extraordinário, ele tinha como essa base de princípios muito forte, que vinha dessa questão toda de reencarnação desse espírito chamado Ashura, né? Claro que essa questão de reencarnação aqui no mundo real, o Xandão não acredita nisso, eu sei que é baboseiro, eu não acredito em reencarnação nem nada do tipo. Mas eu só gosto de fazer essa ponte, essa ligação entre esse espírito de Ashura, essa reencarnação desse homem, que fez uma diferença positiva na humanidade, entendeu? Então as coisas acabaram meio que se ligando mesmo, né? Eu gosto do nome e gostando do nome depois eu fui pesquisar e vi, né? Me deparei com essa questão do Naruto. Falei, pô, que legal, vou ficar utilizando Ashura aqui, já que eu gostei do nome mesmo e ele tem esse significado aí, né? Claro que esse não é o significado real da palavra, né? Eu nunca parei para pesquisar o significado real da palavra, mas vocês entenderam, né? Foi uma ponte aí que o Xandão fez de ligação com um nome que eu achei extremamente legal para ficar publicando, né? Coisa de autista. Talvez vocês não me entendam muito bem. E tem essa questão aí do Naruto também que eu acho muito legal, essa questão aí do Ashura, o espírito do campeão, tá ligado? É isso. Então vamos para a última pergunta do episódio 3, é do Ricardo Escutetos. Então, Xandão, aí vai minha pergunta. Você acredita em destino? Sim. Tentando ser bem assim, usando a capacidade de síntese, né? Porque seria uma resposta longa, sabe? Mas assim, o ser humano, como eu disse para vocês, eu já tenho a minha própria visão de qual que é o significado da existência do ser humano aqui nessa terra, né? Qual que é o propósito, qual que é o caminho que nós devemos trilhar. Então, se já tem um caminho pré-estabelecido que nós temos que trilhar, isso exatamente não é destino, né? Uma vez que uma pessoa como eu, no caso, sei esse caminho. Mas quando eu digo que sei o caminho que eu devo trilhar para ser um campeão, eu estou falando do caminho espiritual. Porque o objetivo real do ser humano aqui é o autodesenvolvimento. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, quando você fala por destino, isso implica diretamente na questão de a capacidade de você tomar as suas atitudes e aceitar as consequências dela. O ser humano está aqui também com livre-arbítrio, né? Embora essa questão também de livre-arbítrio é meio complicado, tá? Isso fica um assunto aí para uma próxima pergunta aí, se vocês quiserem estar fazendo o Xandão, o que eu acho de livre-arbítrio, que para mim não funciona exatamente dessa forma. Eu não creio que nós tenhamos exatamente livre-arbítrio. Nós temos arbítrio, é outra história, né? Mas dentro dessa ideia de livre-arbítrio, você é um ser humano que você vai
decidir as coisas e vai ter que aceitar as consequências. Então, de certo modo, você molda o seu destino. Porém, tem um detalhe importante aí. Se você for um ser humano lúcido e você colocar como objetivo de vida o autodesenvolvimento, ou seja, trilhar o caminho de campeão e desenvolver-se espiritualmente falando, você vai perceber que não importa o final da jornada, não importa o que é destino, o que importa é a jornada, é você cumprir com o seu papel aqui, que essa é a visão atual que eu tenho sobre as coisas. Atual, entre aspas, né? Faz tempo que venho pensando dessa maneira. Então, eu acredito sim no destino, as pessoas elas têm a capacidade aí de estarem escolhendo o caminho que elas vão trilhar, porém elas são estimuladas a todo tempo a fazer a coisa errada. Infelizmente, no mundo que a gente vive, o contexto de mundo é esse, né? Ele já faz com que o ser humano trilhe um caminho errado, né? Essa é a verdade, uma verdade triste. Porém, o ser humano ainda tem capacidade de inverter as coisas, entendeu? Se você tem essa capacidade de inverter as coisas, então você, de certo modo, você escolhe o seu destino. Porém, espiritualmente falando, todos nós temos o nosso caminho de campeão que deve ser trilhado e esse caminho é inalterável, entende? Qual que é esse caminho? Chegar até o Criador. Esse para mim é o objetivo aqui do ser humano nessa existência, evoluir a ponto de conseguir chegar na vida verdadeira, que não é essa, tá entendendo? Pode parecer meio confuso aí, mas é exatamente isso, eu não acho. Então foi isso, rapaziada, valeu aí pelas perguntas que vocês mandaram, tá? Já não queria aproveitar o gancho aqui para desejar para vocês um ótimo fim de ano, um próspero ano novo para vocês, um Feliz Natal aí também atrasado, né? Mas enfim, eu espero que vocês estejam trilhando realmente o caminho de campeão de vocês e que o Xandão possa estar ajudando vocês aí, mesmo que de maneira, sei lá, da menor maneira possível, falando, né? Através das minhas ideias, da maneira como eu interpreto a realidade aí, passo essa visão para vocês. Fechou? Então, um ótimo fim de ano pra vocês. Ano que vem é só progresso. E lembrando que o Xandão tá na luta aí pra sair do ban da Twitch. Eu vou voltar streamando com força total ano que vem. Só não sei exatamente quando. Mas enfim, é isso. Muito obrigado aí. Queria falar pra vocês deixarem as novas perguntas aí nos comentários. E daí no próximo vídeo a gente já pega as perguntas aí e já manda na lata pro Xandão. Fechou? Então é isso. Um abraço pra vocês aí. E toma o Double Bicep, Super Xandão. Tamo junto. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own, yeah, let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.